Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, olá. Hoje é mais uma noite especial, uma palestra sobre mulheres. Quero saber se vocês estão me escutando bem, se estão me ouvindo bem. Por favor, pode falar aqui no chat. Estão me escutando bem? Boa noite, boa noite. Quero saber, hoje é uma palestra sobre mulher nota 10 na vida. Eu queria saber se vocês estão me escutando bem. Poderiam comentar aí, por favor, para a gente poder iniciar. Estão me ouvindo bem? Eita, não está conseguindo me ouvir? André, tu está me ouvindo, André? A Paula está dizendo que não está me ouvindo bem. Melhorou, Paula? Está me ouvindo já? E você, Paulinha? Está me ouvindo bem? Se puderem chamar mais gente, compartilhar o link aí para mais pessoas, mais mulheres virem assistir, pode vir. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, sobre mulheres. E especificamente uma mulher muito especial na minha vida, uma mulher nota 10 na vida. E eu quero que vocês venham participar. A Paulinha não tá ouvindo, mas gente não tá conseguindo ouvir, gente? Ou será que é o telefone da Paulinha que não tá ouvindo bem? O Aldene tá ouvindo. E me diz uma coisa, o que vocês estão achando desse novo formato de live com os slides, com as palestras? Estão gostando? Acharam interessante ontem? Estão gostando hoje? Boa noite. Paulinha, dá uma saída e entra de novo para ver. E o que vocês estão achando desse novo formato? Pode falar aí para mim se estão achando interessante, com slide, com essa forma diferente de ver. É um teste que eu estou fazendo, certo? Pode me falar aí o que vocês estão achando dessa. Que é uma experiência, é uma nova forma que eu estou vendo para mostrar as palestras de história com imagens. Olha aí, então a Paulinha deu certo agora, a Paulinha, né? Então a minha intenção é fazer essas palestras, chamar a atenção para o lado feminino sobre a história das mulheres, sobre a história de como é bom escutar e falar sobre mulheres nota 10. E hoje eu vou fazer uma palestra especial. É sobre uma mulher nota 10 e vocês podem comentar, hoje eu estou conseguindo acompanhar os comentários de vocês, pode perguntar, pode falar o que quiserem, que eu vou sempre estar acompanhando. E a história de hoje é sobre uma pessoa muito especial. Ela é uma pessoa nota 10 na minha vida. A história que eu vou contar hoje é da minha mãe, a dona Alessi. Ela é uma pessoa muito, muito especial. Ela tem uma grande influência em toda a minha vida, né? Ela tem a influência da minha vida por completo, tanto nas partes boas, que eu considero ruins, no altos e baixos. E eu espero que a história dela contribua na vida de vocês, que contribua também na vida de muitas mulheres. Porque a história da minha mãe, sem sombra de dúvida, é uma história para ser lembrada e contada por muitos e muitos.
né? E seja bem-vindo, boa noite a todos que estão entrando ainda, seja bem-vindo. A minha mãe ainda não participa do grupo, mas é uma boa ideia, Paulinho. Eu acho que eu vou colocar minha mãe no grupo para vocês conhecer a minha mãe mais de perto. E hoje vocês vão ter o prazer de conhecer ela muito, muito bem. Um pouco da história dela, um pouquíssimo, 1% da história da minha mãe. Mas vocês já vão conhecer bastante sobre ela. Boa noite, dona Jacinta. Boa noite, Breno. Boa noite, Diego. Sejam bem-vindos. E vamos começar? Estão prontas para entender um pouco da história de uma mulher nota 10 na vida? Eu me chamo Leonardo Fleming. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu me considero um eterno aluno porque eu adoro aprender e vou sempre correr atrás de aprender cada vez mais. Espero que o que eu consiga aprender também consiga passar para vocês. E hoje vamos começar a história de uma mulher nota 10. Estão prontas? Vamos lá. A minha mãe, ela nasceu, ela é filha de seringueiros. Boa noite, Val, tudo bem? Seja bem-vinda. A minha mãe, ela é filha de seringueiros. Ela nasceu na década de 60. Ela teve muita história relacionada com a floresta amazônica, com rios, com momentos muito naturais. E ela, quando ela nasceu nesse momento, ela também teve muitos irmãos nessa época. O meu avô e minha avó, os pais da minha mãe, eram muito simples e moravam numa casinha muito simples, né? Ela fala que era a casa de paxiúba, né? Não sei se todo mundo conhece, mas é um tipo de árvore muito comum na floresta amazônica, nessa parte do norte. E ela teve uma infância muito, muito simples, a minha mãe. Ela, ela conheceu muito pouco que o mundo poderia passar para ela. No entanto, ela teve a oportunidade de conhecer um pouco além da floresta, um pouco além do que os pais dela poderiam dar para ela. Mas não foi de uma forma muito boa como ela conheceu, né? Ela ela como uma criança muito como qualquer outra criança, ela tinha como qualquer outra criança, ela tinha seus sonhos, ela tinha suas brincadeiras, ela era uma criança igual qualquer outra criança de qualquer canto do mundo. Ela brincava, ela tinha seus sonhos, ela tinha algo que ela queria para a sua vida. E ela era assim, ela queria saber como que tudo funcionava na vida dela, mesmo que fosse uma pessoa muito simples, fechada por dentro, fechada numa floresta. Mas ela queria saber mais sobre isso. E a minha mãe, ela era muito sonhadora, segundo a sua história, segundo o que ela conta, né? Ela sonhava muito, mesmo muito novinha, ela tinha seus sonhos. Mas ela ela conseguiu conhecer um pouco mais do que a floresta, como eu falei. E não foi de uma forma assim, de uma forma muito boa como ela conheceu. A minha mãe, ela ficou doente, muito nova, no Acre, no Amazonas. Era muito comum na década de 60, 70 e até um pouco mais, doenças como a malária. A minha mãe teve malária muito cedo. Ficou doente com risco de morte muito alto. E para os pais dela ajudar a minha mãe, teve que levar ela para a cidade mais próxima, para poder ficar com parentes, para poder ficar aos cuidados de outra família, para ela poder se salvar. E a minha mãe, quando aconteceu isso, ela teve novas oportunidades, ela viu um outro mundo. Ela viu um mundo que não existia dentro das matas que ela conhecia. Ela começou a conhecer outras visões, outros lares, outras formas de ver o mundo. E isso mudou a cabeça da minha mãe, mesmo muito nova. Ela mudou os seus sonhos. Ela queria algo além do que a mata, na época, poderia entregar para ela. Ela viu que poderia ter algo muito além do que aquilo.
e ela correu. Ela, ela depois que ela passou, ficou curada da doença, da malária, que ela voltou para os pais dela, ela sempre ficou com isso na cabeça. E ela sempre pensava como poderia voltar para essa nova realidade que ela já conhecia. E assim ela foi tentando ver o que ela poderia fazer, certo? E até que um dia a minha mãe conseguiu sair da, da realidade dela, para ela trabalhar como empregada doméstica, como faxineira, como ajudante de casa, nas casas dos outros. E ela começou na cidade onde ela era mais próxima dos pais dela, mas depois, com o tempo, ela conseguiu alçar o voo dela. Ela pensava, meu sonho é querer ter mais coisas, ter mais do que eu poderia entregar para minha família. Não somente o mínimo, mas ela queria ter mais. Então, ela foi para a capital do estado do Acre. Ela foi trabalhar na capital do estado do Acre e foi trabalhar como faxineira, como um servente de casa, mulher auxiliar de famílias. E ela buscou isso na família dela. Ou ela buscou isso para tentar almejar o melhor para a família dela. E isso ela conseguiu. Ela conseguiu vir para a capital do Acre, Rio Branco, para trabalhar. E começou a trabalhar em casas de famílias. Ela trabalhava muito. Ela falava que ela trabalhava de manhã, tarde, noite. Era muito, muito exigente o trabalho naquela época. Mas ela não arregava, ela não abria de jeito nenhum. Ela continuava fazendo trabalho, mesmo sendo pesado, ela fazia o trabalho dela. Ela nunca pediu arrego para os trabalhos dela. E isso é uma característica muito, muito, muito forte na minha mãe. Eu nunca vi a minha mãe, mesmo com dores, mesmo com sofrimento, eu nunca vi a minha mãe deixar de fazer algo que tinha que fazer, algum tipo de trabalho, principalmente quando era para os outros. Ela sempre foi muito forte. Eu, eu acho isso uma virtude muito, muito linda da minha mãe. Ela é espetacular. E nesses trabalhos da minha mãe, ela se apaixonou, ela conheceu um rapaz que ela se envolveu em um amor e era praticamente um pouco proibido esse amor na época, porque era uma pessoa da família, né? Esse rapaz era da família que se tornou um namorado que era escondida, vamos dizer assim, e a minha mãe se apaixonou por esse rapaz. E essa história de amor é muito linda, mas vai ficar para uma outra história que eu vou contar para vocês, certo? E essa história de amor teve um resultado muito, muito importante. A minha mãe ficou grávida. E essa gravidez foi eu. A minha mãe ficou grávida de mim. Né? A minha mãe ficou grávida e ela teve esse momento de, de ficar, de virar mãe pela primeira vez, ser uma mãe, ficar grávida. E eu era esse fruto desse amor que era proibido, vamos dizer, na época, né? Não podia imaginar essa situação. Mas a minha mãe, ela teve situações muito complexas nessa gravidez, porque ela teve que se esconder. Ela não podia dizer que estava grávida, de quem era o pai da criança. Era uma situação bem complexa para minha mãe nessa época. Então ela se sentiu sozinha, ela se sentiu uma pessoa só, uma mulher sozinha. Quantas mulheres não tiveram que passar por isso? Quantas mulheres não ficaram sozinhas em momentos bem complicados na vida? E eu acho isso muito interessante, porque eu acho que o homem ele não tem essa força que uma mulher tem. A mulher ela é algo iluminado, é algo diferente de qualquer outro ser. E a minha mãe é uma pessoa muito forte. Ela passou por muitas coisas difíceis, mas ela aguentou a parada como ninguém, né? E
seja essa dor psicológica ou seja essa dor física, ela aguentou como ninguém. Eu não sei quem, eu não conheço ninguém nessa terra que aguentou mais dor que a minha mãe, né? E futuramente, outros dias, eu vou explicar melhor essas dores dessa mulher. Nota 10 para mim. Eu vou mostrar para vocês como que é essa, essas dores, certo? E continuando aqui, gente, eu estou fazendo uma palestra sobre mulheres, nota 10. Sejam bem-vindos nessa palestra, seja bem-vindo, Ernesto, seja bem-vindos, mulheres, nota 10. Espero que o áudio, a imagem esteja bons para vocês, que a história hoje é sobre as dores, traumas, a parte forte de uma mulher que supera tudo isso por um bem maior, certo? Então, essa mulher, essa minha mãe, ela sem sombra de dúvida é nota 10 para mim. Ela é, ela é algo que eu não posso explicar em palavras ou em gestos, não tem como, porque é impossível. Eu estou tentando falar para vocês o mínimo que eu conheço da minha mãe, que o mínimo que eu consigo falar para vocês, porque é impossível descrever tudo que minha mãe tem de força para ser uma mulher nota 10 nessa vida, né? Ah, e essa mulher, a dona Leci, ela sofreu muito, muito nessa gravidez, nessa minha gravidez, porque ela tinha que ser uma mulher muito forte para aguentar o que ela estava aguentando na cabeça dela. Então, ela continuou sendo a mulher empregada, a mulher que limpava a casa, só que agora grávida. E continuava a limpar as casas da mesma família. E isso para ela era muito difícil, porque ela não podia falar quem era o pai, via as mesmas pessoas todos os dias e aquela situação era muito complexa na cabeça dela. Era uma mulher nova, era uma mulher com pouco conhecimento do mundo, com pouco conhecimento da realidade da sociedade. E ela estava com tudo isso na cabeça dela. E estava crescendo uma nova vida que ela não sabia o que tinha que ser feito naquele momento. E ela, sem sombra de dúvida, se tornou uma mulher cada vez mais forte por causa disso. A minha mãe, ela tem uma história muito, muito forte para ser contada em uma hora. Eu teria que contar em dias para vocês, mas eu fico muito feliz em poder estar contando um pouco dessa história da minha mãe, dessa mulher nota 10 para cada um de vocês, para cada mulher, para saber o quanto que a história de cada uma é muito importante, o quanto que a história de cada mulher é importante para a sociedade. Às vezes eu já escutei muitas mulheres falando: ah, minha vida não é nada, minha vida não tem história, minha vida não vale de nada. Mentira. A vida de cada uma de vocês é muito, muito especial. Igual a da minha mãe. Eu tenho certeza disso. Nenhuma história é muito melhor ou muito pior, mas eu tenho certeza que elas são iguais na beleza e na diferença de cada uma. Continuando, né? Eu eu fico muito feliz em poder contribuir. E deixa eu ver só um pouquinho aqui das mensagens, né? Ah, o Ernesto falou que emoção, né? Eu fico muito feliz, Ernesto, que tu esteja gostando da história, né? É bom quando eu vejo homens achando bonitas as histórias de mulheres. Porque mulher é vida, mulher é igual água, ela dá a vida a tudo. A dona Socorro está falando, educou 2 filhos sozinha muito bem, com todas as dificuldades do mundo, mas muito sábia. A minha mãe, ela é simples, mas eu acho ela a pessoa mais inteligente do mundo, muito sábia, sábia mesmo, né? A dona Jacinta está falando, a história dela nos ensina muito. Ela ensina, tanto que eu uso o método dela, dona Jacinta, para ensinar outras mulheres a se tornarem nota 10 na vida, né? É verdade, Ernesto. A minha mãe tem uma história de superação única. Eu acho muito linda a história da minha mãe. Então, quantas vezes eu puder contar a história da minha mãe, eu vou contar. Porque é espetacular a história da minha mãe. Sem sombra de dúvida. Certo? E
eu fico muito feliz que vocês estejam aqui escutando a história da minha mãe, porque não é uma história muito simples, mas mais verdadeira, mas com muita realidade. E tenho certeza que é igual a muitas e muitas histórias de mulheres que estão aqui, que vão assistir esse vídeo depois, certo? E um dia nasceu eu, um menino bonito, cheiroso, gostosinho, coisa mais linda da mamãe. Sim, nasceu o primeiro filho da minha mãe. Nasceu euzinho, querido, ela me amou muito, mas a parte forte da vida dela, as dores emocionais, as dores físicas, as dores do coração dela continuou, porque era uma mãe solteira, numa nova cidade, não tinha mais a família dela por perto. A minha mãe se sentiu sozinha, se sentiu abandonada, se sentiu enganada. Então, ela ela, sem sombra de dúvida, foi muito forte nesse momento. Não foi fácil, não é fácil para mãe nenhuma, para nenhuma mãe, no momento que tem uma criança, que tem um filho, se sentir que não tem ninguém por perto para lhe dar um abraço, para lhe dar um aconchego, para lhe dar uma pelo menos eu te ajudo. E eu sei que muitas mães passam por isso, com ou sem os seus companheiros. Isso é verdade. E, e o mais lindo de tudo isso é que as mães são fortes aguenta muita dor, aguenta sem saber como isso vai ficar, sem saber como isso vai deixar ela mais forte, mas elas aguentam. E a minha mãe aguentou muito isso. Mas era uma carga muito pesada para ela. Era uma carga muito forte que passava para ela. E ela, sem sombra de dúvida, ela conseguiu passar por isso. E como eu falei, ela se sentiu sozinha. Ela se sentiu uma mulher totalmente isolada, sem saber o que fazer. E muitas coisas vieram para minha mãe. Um peso muito forte aconteceu. Ela ficou deprimida, ela sentiu vontade de sumir, ela teve vontade de se apagar do mundo. A minha mãe, ela teve muitos pensamentos que qualquer mulher na situação dela eu acho que teria, porque não foi fácil para ela não foi fácil para ela se sentir com uma criança sozinha, abandonada, né? E muitas coisas pesam na cabeça de uma mulher quando ela se sente assim. E a minha mãe passou por tudo isso. Ela se sentiu abandonada, ela se sentiu constrangida, ela se sentiu sem saber o que fazer. E ela teve seus momentos baixos também. Ela teve os seus momentos mais obscuros da vida dela. Ela se sentiu. E isso ela também conseguiu superar no decorrer da vida dela, né? E eu não vou, como eu falo para vocês, eu não vou cansar de contar a história da minha mãe. Não vou. Porque é uma história de uma mulher nota 10. E vocês, nas próximas palestras que forem acompanhando, que forem assistindo, amanhã vai ter mais. E vocês vão entender o porquê que eu falo que ela é uma mulher nota 10. Hoje eu estou contando apenas a introdução da história da minha mãe, por que ela se tornou uma mulher nota 10. Espero que vocês acompanhem as histórias amanhã, depois, porque vão entender, vão saber como ser uma nota 10 baseado no contexto de uma mulher como a minha mãe. E para mostrar quem é minha mãe, ela é uma mulher simples. Ela hoje mora em Goiânia. A minha mãe mora em Goiânia hoje, a dona Leci é essa mulher.
muito simples, ela gosta ainda da terra, igual como era na sua vida como criança, que ela cuidava do terreiro, do quintal dos pais dela, das galinhas, das plantinhas. E ela hoje mora em Goiânia. Ela não mora aqui comigo, ela mora em Goiânia, a gente visita ela, ela visita a gente. E a minha mãe, ela é especial demais. Essa mulher simples, do coração muito grande, de uma simplicidade enorme, vai ensinar pra gente, para pessoas como eu, como você que está aí assistindo, como se tornar uma pessoa nota 10, como se tornar uma mulher nota 10. Ela é, sem sombra de dúvida, a pessoa que eu tenho que dizer é uma mulher, sem sombra de dúvida, a mais especial do mundo para mim. E eu vou explicar o porquê disso nas próximas palestras. Se vocês assistiram a palestra de ontem, é bom ver no YouTube, tá lá, eu coloquei o porquê, como foi a minha história de a criança e a adolescência. E hoje eu estou contando a história da minha mãe. E a partir de amanhã vai ter uma junção dessas duas histórias para vocês entenderem o que essa mulher fez para me tornar o que eu sou hoje, né? Eu falei que eu me tornei uma pessoa fria ontem, que eu tive medo, depressão, dificuldade de aprender. E essa mulher, com a quarta série na época, a antiga quarta série do ensino fundamental, limpava o chão da escola onde eu estudava, limpava as salas onde eu estudei. Ela fez algo incrível que vocês têm que conhecer a história dela. Algo que não dá para entender explicando de uma forma rápida. Eu vou ter que explicar para vocês nos próximos dias o que é uma mulher nota 10 na vida, na visão da minha mãe. E vocês vão ter que. E vocês vão entender realmente o que é uma história como uma dela. Ela esteve presente em toda a minha educação, na minha vida, e eu vou explicar o que ela fez para me tornar o que eu sou hoje, né? Hoje eu tenho a minha faculdade, eu tenho o meu trabalho, eu tenho meus projetos, hoje eu tenho um livro que eu escrevi, tenho palestras, e ela é, sem sombra de dúvida, a pessoa que fez tudo isso comigo. Se não fosse ela, nunca que eu estaria aqui falando isso para vocês. Nunca eu estaria aqui na frente de vocês. Porque até medo de falar uma simples palavra com alguém, eu não tinha coragem. E tudo isso mudou por causa que essa mulher, nota 10, fez algo que vocês vão ter que conhecer. Não é, não é para qualquer uma. A história dela é algo que vocês têm que acompanhar mais um pouco e eu vou contar nesses próximos dias. São 7 palestras, ontem foi a primeira, hoje foi a segunda, mas tem mais 5 em diante. E eu quero que vocês assistam para entender o que é realmente ser uma mulher nota 10 de uma forma mais simples, de uma forma muito heróica, de uma forma com superação e motivação. Essa é minha mãezinha querida do meu coração, a dona Alessi, né? Ah, e eu convido vocês para participar do grupo. Eu convido vocês para participar do grupo do WhatsApp, que é só para mulheres. É um grupo VIP onde eu vou divulgar para vocês os dias e horários que vão ter palestra, que vão ter live relacionado com desenvolvimento pessoal, com desenvolvimento para mulheres. Eu quero trabalhar muito essa área de mulheres, porque é muito importante para mim transformar o máximo de pessoas, o máximo de mulheres em nota 10 na vida, por causa de seus filhos, por causa da sua motivação, superação. E eu acredito que a história de cada uma de vocês, de cada mulher, é única e tem que ser mostrada para o mundo. O meu desejo é esse, é mostrar o quanto que é possível a gente crescer nesse meio. E eu espero poder ajudar cada uma de vocês, certo? Deixa eu ver aqui o que estão falando, para eu comentar, para eu falar aqui, né? Olá, boa noite, seja bem-vindo. A Renatinha entrou, professora. O Ernesto está falando que minha mãe é uma heroína. É verdade, Ernesto. A minha mãe
sem sombra de dúvida, é um anjo e um herói na minha vida. E eu vou explicar que eu só fui ver isso muito tarde. Eu não vi isso a minha vida toda, ser honesto. Eu demorei muito para ver que a minha mãe era um anjo e um herói na minha vida. E isso atrasou muita coisa na minha vida. Muita coisa mesmo. Eu vou explicar nas próximas palestras por que eu vi tarde, o que aconteceu nesse meio tempo, tá bom? A dona Socorro está dizendo que quer colocar minha mãe no colo e levar para casa. Vai levar não, dona Socorro. Deixa minha mãezinha aqui. A Jacinta falou que ela é guerreira. Ela é. É uma fortaleza, sim, o Ernesto, a minha mãe. Seja bem-vindo quem está entrando agora. O meu chefe chegou agora também. Então, gente, a história da minha mãe é isso. É um pouco de tudo isso, certo? Um pouco de superação, um pouco de motivação, um pouco de realizar sonhos, aprender coisas novas, mostrar que é mais forte que o mundo. E as mulheres fazem isso, elas mostram que é mais forte que o mundo. Isso é verdade, né? E como eu falei, eu escrevi um livro sobre a história, um pouco da história da minha mãe, um pouco da minha história. Quem quiser saber mais desse livro pode acompanhar, pode acessar minha bio, o meu link na bio. Ah, eu esqueci, né, de falar que o grupo do WhatsApp tá na bio, no meu Instagram. É só ir lá no meu Instagram, apertar lá o linkzinho que tem lá e entrar no grupo do WhatsApp das mulheres, tá bom? Vai ser muito bem-vinda. O grupo ele fica o maior tempo fechado para não poluir, para sempre estar sempre focado, mas eu sempre abro eles para a gente trocar ideias, tá bom? E como eu estava falando sobre a história, se quiserem saber mais da história da minha mãe, sobre a minha história, sobre esses altos e baixos de uma vida de uma mulher nota 10 na vida, eu quero, vocês podem ficar à vontade para acessar o mesmo link, vai estar lá, para acessar, para poder ter acesso ao livro, tá bom? Para comprar o livro se tiver interesse. Por modéstia à parte, é uma história muito bonita para ser lida e para compartilhar, tá? Se quiserem, fica à vontade. Isso. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, mulheres, homens. Valorize a história de cada um de vocês. Mulheres, valorize a história, valorize, faça uma reflexão, faça uma linha do tempo e vejam quais foram os momentos mais altos e mais baixos. E reflita cada momento desse. Cada mulher tem sua dor, tem o seu momento muito difícil. Mas dá para superar cada momento desse. E eu espero poder mostrar isso no decorrer dessas palestras. A minha mãe, como eu falei, ela teve depressão, teve doenças crônicas por trabalhar demais, teve momentos muito difíceis na vida dela, passou por situações que a gente não consegue entender como que uma mulher pode sair. E ela conseguiu tudo isso. E eu vou falar cada momento desse nos próximos dias, tá bom? E eu peço, compartilhe, tira um print aí da gente, ó. Tira aí um print dessa tela e compartilhe nos stories de vocês, me marque lá, leonardo.fleming, para a gente chamar mais mulheres para fazer parte, mais pessoas, mais homens que tenham que conhecer essa história das mulheres. Ver o quanto que é importante uma mulher nota 10 na vida da gente. E eu fico muito feliz que vocês estejam aqui com a gente, olhando essa live, essa palestra diferente. Como eu falei, é um novo formato que eu estou colocando. Espero que vocês entendam como que podemos ser pessoas nota 10 na vida, no dia a dia, tá bom? E, mais uma vez, eu quero agradecer esse momento. Eu quero deixar muito bem, agradecer de coração por vocês me darem essa horinha com vocês, por me passar esse momento comigo, para conhecer um pouco da história da minha mãe, certo? E eu espero que a história dela tenha se refletido um pouco na história de cada um de vocês, para a gente poder trabalhar cada vez mais o desenvolvimento pessoal de cada uma. E como eu falei, tira um print dessa tela e compartilhe para a gente conhecer cada vez mais pessoas, para a gente poder crescer essa corrente e fazer um trabalho cada vez melhor para cada mulher desse Brasil, tá bom?
Agradeço demais. Você tem uma boa noite, tenha uma boa semana e amanhã vai ter mais. Entra lá no grupo da gente, das Mulheres Nota 10 na Vida, que eu vou colocar o horário da palestra de amanhã. Vocês não podem faltar esse momento importantíssimo que amanhã eu vou mostrar como que uma mulher com apenas a quarta série, com muitas dificuldades, conseguiu criar técnicas com o filho dela que estava tendo dificuldades para aprender. Certo? Então, sejam bem-vindos e até amanhã. Muito obrigado a cada um de vocês.